E aí, galera do nono ano, dando continuidade à nossa parte 2 da aula, falando um pouco sobre a Segunda Guerra Mundial. A aula passada a gente viu até as constituições das ruínas, de quem estava aliado, de qual eram as potências, de qual era a fundamentação em relação aos pontos ideológicos. E hoje a gente vai ver aqui, ó, eixo Roma-Berlim-Tóquio. A aliança entre a Alemanha e a Itália foi fortalecida com a entrada do Japão. Vamos lá recordar no ano. É o seguinte, a gente viu que a Alemanha e a Itália, elas se adentraram nas questões fascistas e nazistas. Consequentemente, essas ideologias elas se pareciam bastante, eram organizações totalitárias. A gente viu nas aulas passadas os segmentos, as consequências, quais eram as permanências que continuavam nesses feitos em relação a essas questões ideológicas. Então aqui eu coloquei para vocês, ó, a imagem representando a bandeira da Itália, a bandeira representando a questão do símbolo nazista, e aqui o símbolo que vai representar o Japão, que entra para fortalecer o laço entre essas duas nações, Itália e Alemanha, que ganhavam, a gente viu, através de Mussolini e através de Hitler. Então a gente observa que essas duas potências estavam crescendo, tinha chegado-se ao poder, consequentemente tinha todos os vieses que adentrariam na questão fascista e nazista dessas ideologias, propagando essas ideologias. Então o Japão entra para o quê? Para somar. A gente viu na aula passada que a importância dessa constituição dos aliados era bastante importante para a constituição de uma vitória. Então o Japão entra para somar com essas duas nações que tinham uma grande representatividade na Segunda Guerra Mundial. Uma que tinha saído vitoriosa, a Itália, da Primeira Guerra Mundial, e a Alemanha que tinha saído perdedora da Primeira Guerra Mundial. Entretanto, se fortaleceu e fortaleceu os laços de alianças para, consequentemente, poder adentrar esses governos. Então aqui eu coloquei, ó, os governos totalitários da Alemanha e da Itália e do Japão conseguiram impor na população uma disciplina social severa, relacionando seu esforço para a recuperação econômica no desenvolvimento militar. Vale salientar que quando a gente viu, pessoal, o período entre guerras, a gente conseguiu visualizar isso, que após a guerra tem uma crise econômica e esses países eles adentraram, essas autoridades adentraram criando esse princípio da nazifascista justamente para isso, para recuperar a economia e fortalecer o desenvolvimento militar, ou seja, o desenvolvimento do exército. Professor, e como é que eles faziam para fazer uma recuperação econômica? Com leis severas. Professor, como assim leis severas? Vamos lá ver alguns pontos em relação a algumas questões das ideologias, pessoal. A gente vai observar, por exemplo, que o nazismo ele vai botar culto ao líder, ele vai ser anticomunista, ou seja, não vai poder fazer reivindicações, greves. Então, tudo isso vai estabilizar uma sociedade. E estabilizando uma sociedade, consequentemente, não vai ter embate, não vai ter reivindicação. Ou seja, tudo tem que ser figurado a questão do Estado e daquele líder. Então, tudo estará em suas mãos. Então, as pessoas vão estar um pouco limitadas e os líderes que vão estar com o poder em suas mãos, assim podendo organizar a questão econômica. Mas vale salientar, pessoal, que quando a gente viu essas ideologias, a gente percebeu o quê? Que essas ideologias eram ideologias de morte. Muitas mortes houveram, de censuras, de muitas coisas que não vinculavam uma questão democrática, até porque essas duas nações elas vão ser antidemocrático. O que seria antidemocrático? Antidemocracia, antes o direito do povo, mas, sobretudo, o direito nacional, o direito da Alemanha e da Itália, e agora com esse nova visão, o Japão, que entra também para essa questão do conflito. Aqui eu separei para vocês duas etapas do conflito. A primeira fase que vai de 1939 a 1941. Guerra no controle do eixo, rápida e eficiente, ofensiva alemã com a ocupação de vários países pelo o viés nazista. Ou seja, aqui a gente vai observar que Hitler, nas suas condições, vai começar a fortalecer os seus princípios militares e nessa primeira fase ele vai ocupar alguns países
difundindo tanto a questão ideológica como também crescendo no âmbito econômico. Vale salientar que um dos principais pilares para que essa Segunda Guerra acontecesse é a questão da expansão territorial e também a busca entre novos territórios e territórios que pertenciam à Alemanha. Vale salientar e ressaltar e relembrar que houve um tratado chamado Tratado de Versalhes, que eu já falei para vocês sobre esse tratado, que é justamente quando a Alemanha vai assinar esse tratado, vai adentrar nesse procedimento desse tratado para que ela tanto pague alguns procedimentos em relação a alguns países, como também esse tratado de Versalhes vai ser visto como algo humilhante para eles. Justamente porque a Alemanha perdeu e não conseguiu recuperar alguns territórios, alguns âmbitos territoriais que teriam sido perdidos na Primeira Guerra Mundial. Então aqui é a segunda fase, que vai de 1942 a 1945. Marcada pela questão do conflito que unia a questão da União Soviética e dos Estados Unidos. Ou seja, a União Soviética enveredada pelo socialismo e os Estados Unidos enveredada pela questão capitalista. Então, esses dois blocos econômicos, eles começavam a apoiar o eixo e os que apoiavam o eixo e outros que apoiavam a limitação dos aliados, que terminou na vitória dos aliados. Aqui eu separei alguns países que pertenciam a essas condições do eixo, que seria a Alemanha, o Japão, a Itália, a Romênia, a Hungria e a Bulgária. E aqui os aliados, Reino Unido, França, União Soviética, Estados Unidos e República da China. Aqui eu coloquei para vocês, pessoal, que em 1938 a Alemanha se anexou à Austrália com 90% de aprovação dos próprios austrálicos, que comprovou a popularidade nazista na Áustria. Ou seja, muitas pessoas que sofriam decadente. Vale salientar, pessoal, que no período entre guerras, o que é que a gente vai observar? As pessoas estavam sedentas economicamente falando, sofrendo economicamente falando. Então essas ideologias, elas vêm para o quê? Para mostrar que ainda existe algo futuro, que o poder ainda pode economicamente ser crescente. Mas a gente vai observar que foi uma ilusão. Cresceu a economia, mas também denegriu a questão da humanidade, as mortes que houveram, as condições físicas precárias que houveram durante esse período. Em seguida, procurou anexar a região do Sudeste, pertencendo à Tchecoslováquia, que justamente a gente vai observar que viviam 3 milhões de pessoas de origem alemã. Foi realizada uma conferência em Munique para resolver essa questão, com a participação da Alemanha, da Itália, da Inglaterra e da França. Observando tudo isso, os franceses e os ingleses concordaram com a anexão do Sudeste a esse território alemão. No ano seguinte, a Alemanha invadiu a Tchecoslováquia e, consequentemente, desrespeitou o que tinha combinado no Congresso de Munique. Os ingleses e os franceses não reagiram diante da ameaça nazista, ou seja, não se intimidaram diante tudo isso que acontecia sobre esse regime. Então, eles começaram a criar... Eles não queriam criar problema com a Alemanha, prestavam apenas verbalmente, ou seja, protestava verbalmente, mas não em embate, pois acreditava que o socialismo soviético era um verdadeiro grande inimigo do capitalismo ocidental. E a gente vai observar lá na frente que realmente a gente vai ver que seria um inimigo. Aqui eu coloquei também a imagem da bandeira representando o nazismo e aqui a que representava uma foice e um martelo, justamente mostrando a questão da força do trabalhador, a força daquele que estava no viés de trabalho. Então aconteceu um pacto de não agressão entre essas duas identidades que inicialmente criaram pactos, Hitler e Stalin. Aí eu coloquei aqui para vocês, em 27 de agosto de 1939, representantes do governo de Hitler e de Stalin, na Rússia, assinaram um pacto de não agressão e decidiram ocupar e dividir a Polônia, a Polônia era um dos principais territórios que se enveredavam nessa questão do domínio, da dominação. Ou seja, na realidade, como eu coloquei aqui, não foi um acordo, foram dois. O primeiro público estabelecia que os dois países não atacariam um ao outro por 10 anos, nem apoiaria um terceiro país que o fizesse. O segundo
colocou as relações dos segredos, demarcavam as zonas de influência do leste europeu e significava o que, professor, isso? A divisão entre o território da Polônia. A aliança desnorteou os comunistas do mundo inteiro. Então aqui eu coloquei para vocês a assinatura do tratado, a cerimônia que aconteceu para a assinatura desse tratado e aqui a figura desses dois líderes, Stalin e Hitler. Aqui a invasão à Polônia. Pessoal, em 1º de setembro de 1939, os alemães resolvem invadir o norte da Polônia. Depois os soviéticos ocuparam o leste. Inglaterra e França reagiram declarando guerra contra a Alemanha para os europeus. Dia 3 de setembro foi o início da Segunda Guerra Mundial. Então, a Segunda Guerra Mundial ela envolveu várias regiões, embora a principal batalha, a gente precisa caracterizar isso em nossa mente, tenha ocorrido na Europa, no norte da África e no extremo oriente. Aqui eu coloquei as conquistas da Alemanha, outros está vinculado a esses eixos azuis, e na Europa durante a Segunda Guerra Mundial. A gente vai observar aqui, pessoal, nesse mapa, a questão das processos de dominação. O processo de dominação vinculado às conquistas da Alemanha. Então a gente vai ver aqui uma guerra que é conhecida bastante, que é a Guerra do Relâmpago. Professor, o que seria essa Guerra do Relâmpago? A Blitz era uma estratégia de guerra alemã que combinava ao mesmo tempo a força aérea e dividia a questão dos tanques. A gente observa, pessoal, que as estratégias foi um sucesso. A Polônia resistiu 27 dias à França, caiu apenas em 20 dias, entre 9 de abril e 14 de junho de 1940. A Alemanha invadiu e conquistou o território de 5 países, a Dinamarca, a Noruega, a Holanda, a Bélgica e a França. Aqui eu coloquei, o exército alemão desfila em 1941, mostrando a sua força, o seu poder e o seu domínio. A gente observa que esse embate, pessoal, da Segunda Guerra Mundial foi um embate de forças, de grande estabilidade de equipamentos. A gente vai observar que a Segunda Guerra Mundial vai ser vinculada a essa questão do desenvolvimento tecnológico. O desenvolvimento tecnológico foi um dos aparatos utilizados pelos países que enveredavam no procedimento de guerra. Então a gente vai observar que tanques foram utilizados, as questões da aviação foram utilizadas, ou seja, pessoal, muitas coisas começaram a ser utilizadas para, consequentemente, derrotar e conseguir propagar tanto a questão da propagação do nome do país, como também a propagação econômica e a propagação da dominação, que é um dos principais pontos. Aqui eu coloquei os soldados chineses, que fracamente armados em marchas. Vamos imaginar aqui comigo, a gente observa essa imagem e a gente pode retirar o que dessa imagem, pessoal? Os chineses com poucos aparatos tecnológicos para a relação de guerra. E essa guerra foi uma guerra que ela teve um fortalecimento muito grande, como eu falei anteriormente para vocês, nas relações tecnológicas de armamento. Então aqui a gente observa que a China estava o quê? Fracamente. Eu coloquei aqui justamente para que a gente perceba que olha só essa imagem aqui, os tanques, a questão totalmente introdutória dos vieses, dos utensílios utilizados na Segunda Guerra. Olha a China, olha os aspectos chineses, totalmente desarmados e desorganizados para esse procedimento de guerra. Então aqui eu coloquei a Guerra do Oriente, onde o Japão e os Estados Unidos eram as duas potências imperialistas. Professor, o que seriam imperialistas? Seria justamente as que têm a relação imperial e também da propagação do território. Tem as metrópoles e várias colônias. Então a gente observa que a corrida, a disputa de territórios influenciou também nas relações do Oriente, que tornava, como eu coloquei aqui para vocês, iminente um conflito armado. Então, dia 7 de setembro de 1941, o Japão ataca a base militar norte-americana no Havaí e os Estados Unidos reagem declarando guerra contra o Japão e entra na Segunda Guerra Mundial. Então a gente observa um momento que os Estados Unidos adentra a Segunda Guerra Mundial do lado dos aliados. Enquanto isso, o Japão partiu para conquistar as colônias norte-americanas do Extremo Oriente. Pessoal, preste atenção aqui comigo. A gente vai observar que os países eles vão ali inicialmente pelas barreiras, observando como vai acontecer os procedimentos de guerras e posteriormente eles adentram a esse procedimento de guerra.
Para quê, professor? Com que intuito eles adentram esse procedimento de guerra? Justamente quando eles observam que podem fortalecer essa aliança e, consequentemente, ter os seus benefícios. Aqui eu coloquei uma imagem que vai justamente representar as ligações em relação a essas guerras. Aqui a gente vai observar o quê? A questão das guerras vinculadas ao ar, né, através dos aviões, as guerras dos soldados. Ou seja, a gente consegue perceber nessa imagem o quê? Vamos fazer um estudo dessa imagem? A gente consegue observar justamente a luta das nações e o envolvimento dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. Aqui eu coloquei para vocês as bombas japonesas que aconteceram no ataque a algumas regiões. Aqui a gente consegue perceber que eles colocavam lá aquela bomba, instalava lá e, consequentemente, após o ataque japonês, acontece todo o embate em relação à questão de armas. A guerra na União Soviética, os alemães tinham um verdadeiro ódio pelos comunistas e também tinham interesse de minério e de petróleo. A gente começa a observar que também tinha-se a questão da matéria-prima, hein? A gente observa que o óleo e o petróleo aqui vai ser um dos principais pilares também para esse procedimento, não em relação propriamente à guerra, mas influenciou todo o procedimento da guerra. Então Hitler traiu o pacto de não agressão e ordenou a invasão a URSS em 1941, ou seja, os soviéticos, por sua vez, adotaram uma tática de terra arrasada. O que seria isso? Recuavam, mas antes de destruir tudo aquilo que pertencia e seria útil ao inimigo. Assim ganhavam tempo de reorganizar suas forças contra o ataque. Ou seja, eles iam lá nas terras arrasadas, retiravam tudo aquilo que trazia benefício para o inimigo, justamente para que eles não pudessem progredir. Aqui eu coloquei a batalha que é chamada de Stalingrado. O que seria isso, professor? Stalingrado seria justamente a batalha da Segunda Guerra Mundial, que foi travada por nazistas soviéticos na cidade que pertenciam aos procedimentos de Stalin durante o ano de 1942 até 1943. Os soviéticos venceram a batalha provocando a questão dos alemães, justamente, que eram colocados como irrevencíveis. A gente sabe que a Alemanha ela teve um grande fortalecimento, ela teve uma grande força. Então, uma perca para a Alemanha era algo totalmente desvinculado. E outra coisa que a gente precisa pensar, na Segunda Guerra Mundial, jamais poderiam se expor, por exemplo, na Alemanha, alguma bandeira vinculada ao comunismo. Muito pelo contrário, pessoal, essas bandeiras eram queimadas. Um soldado soviético agitando a bandeira vermelha sobre a praça central, isso era gerar justamente uma contenda, porque era como se fosse mostrando a questão do empoderamento, a questão do fortalecimento dessas nações. A partir de 1943, as tropas soviéticas começaram a marchar em direção a Berlim, abrindo frente às lutas dos aliados. O rigor desses aliados da União Soviética e a grande responsável pela derrota das forças nazistas. Aqui eu coloquei a partir da esquerda, os corpos de Nicolau, Mussolini e Alessandro, Achille e Biasello, em 1945, dia 29, justamente em praça pública, demonstrando o quê? Porque, vamos pensar aqui comigo, quando a gente vê a força ao líder, o poder ao líder, durante o período entre guerras, a gente consegue observar que essas ideologias, eles exaltavam o líder. Então, a gente começa a observar que, justamente, ele tinha-se uma questão, vamos dizer assim, de honra carregada com o seu líder. Então, o dia D, na França, e a derrota da Alemanha, que é bem conhecido. E, em 4 de junho de 1944, os aliados abriram a terceira frente de guerra contra os nazistas. Tropas desembarcaram para a França. As tropas aliadas usavam o dia D como código para se referir à data ocupada para evitar que os alemães identificassem a data por meio das transmissões de rádio. Até porque a gente lembra o quê? Que é realizado o procedimento de censura. Em 1944, Paris foi libertada do domínio nazista. As tropas anglo-americanas marcharam então em direção à introdução de Berlim. E aqui eu coloquei a batalha Normândia, na França, durante o dia que é chamado de dia D. E o Brasil? Professor, qual era o emblema do Brasil durante a Segunda Guerra Mundial? O Brasil recebeu o financiamento dos Estados Unidos para a construção da usina em Volta Redonda
e comprometer-se a apoiar os aliados. Ou seja, a gente observa que os Estados Unidos, por trás de tudo isso, pegava os países que não estavam envolvidos na guerra, financiava e, consequentemente, queria um retorno posteriormente. Fornecendo o quê? Borracha e minério de ferro. A Alemanha, por sua vez, reagiu a essa colaboração em 1942, enviando submarinos para atacar navios brasileiros. Em dia 31 de agosto de 1942, o presidente que estava em exercício, chamado de Getúlio Vargas, decidiu declarar guerra às potências do eixo. E, consequentemente, em 1944, partiram as primeiras tropas brasileiras. Em torno de 25 os soldados brasileiros participaram das batalhas na Itália. Ou seja, o Brasil participou diferente da Primeira Guerra Mundial, que ele teve uma participação mais efetiva, mais mandando médicos para ajudar os países que fortaleciam os laços aliados com o Brasil. Já que na Segunda Guerra Mundial a gente consegue perceber que em 1944 o Brasil ele vai enviar uma força de soldados brasileiros para participar das batalhas. E aqui eu coloquei o emblema de força de expedição da Itália, representado por uma cobra e ela num charuto, que era o brasão da força do exército, né, das questões do exército. Então aqui eu coloquei para vocês uma CIA do 3º Batalhão do Regimento da Infantaria das Relações Brasileiras. A gente sabe muito bem que o Brasil tem a sua Constituição do Exército, mas a gente não pode comparar, pessoal, o Exército do Brasil a qualquer outro exército. Por quê? Nós sabemos que o nosso Exército, apesar da sua grande importância na nossa sociedade, a gente não pode negar. Entretanto, a gente começa a observar que o treinamento e o fortalecimento de armamento aqui nas forças do Exército são muito fracas. Mas foram enviados sim homens, mas aqui entra aí a questão do alistamento. Todo homem com 18 anos, ele precisa se alistar, se apresentar ao exército, porque se existisse uma guerra entre os países, as pessoas que são alistadas elas eram chamadas para enveredar nesse procedimento de guerra. Mas acredito eu que nós podemos ter, claro, uma guerra civil, mas é algo bem menos provável. Eu acho que agora o momento é da gente vencer nós estamos vivenciando, eu acho, uma guerra, mas é uma guerra contra um vírus invisível. Então aqui a gente observa alguns procedimentos de guerras e as questões econômicas dos países. E como eu já falei para vocês, quando a gente trabalhou a Primeira Guerra Mundial, agora é a hora da gente fortalecer os laços. Até porque a crise econômica vem aí, bem à frente. Nós sabemos que estamos passando uma crise econômica e, consequentemente, numa guerra mundial que envolveu todas as nações, estabelecendo mortes e, consequentemente, parando o procedimento produtivo dos países. Então, pessoal, a gente para por aqui, certo? A gente vai parar aqui para não ficar muito longo para vocês e na próxima aula a gente continua com a parte 3, ok? Um abraço e tudo de bom para vocês. Espero que vocês estejam compreendendo a aula, certo? O meu maior intuito é esse. Não acredito que eu